Olá galera, hoje eu estou aqui com a Neily Ara, ela que é farmacêutica aqui em Barcelona. Ela veio para a Espanha quando ela tinha 16 anos, uma história de muita superação. Ela não tinha documentos para residir aqui e a partir daí então ela começou a estudar, fez todos os cursos necessários e com 21 anos ela começou a fazer faculdade de farmácia. Ela vai contar um pouco dessa história para nós, como é que foi essa história do início da Universidade de Farmácia e a partir daí então, depois dela ter feito a Universidade de Farmácia, como foi para ela conseguir o primeiro emprego. Então, Neiliara, conta pra gente como que você conseguiu esse acesso à universidade, que você estava contando que você não tinha documentos para trabalhar aqui. Sim. E depois que você entrou na universidade, como foi para conseguir trabalho aqui? Então, eu entrei na faculdade em 2011. Eu cheguei na Espanha com 16 anos, né? Então, fiz primeiro, estudei o ensino médio daqui. E depois, como eu não sabia se eu podia fazer a faculdade porque eu não tinha documento, como ele comentou, eu não tinha documento, eu estava ilegal porque eu vim com os meus pais, né? Então, fiz um curso profissionalizante de laboratório de análise e controle de qualidade durante 2 anos. E em 2011 eu comecei a faculdade de farmácia, sem documento, em 2011. Então, eu pude fazer essa faculdade em 2011 sem documento porque eu vim aqui de menor. Então, se você chega aqui sem documento, parece ser que você tem que ter o visto para poder estudar, né? Não pode entrar diretamente na faculdade. No meu caso, como eu vim com meus pais, era direito meu, né? Porque eu fiz aqui o ensino obrigatório, então era direito meu continuar os meus estudos. Então, comecei em 2011, a faculdade aqui dura 5 anos. Em 2016, eu terminei. Em 5 anos, fiz toda a graduação de farmacêutica. Em 2016 você terminou a faculdade, e daí como é que foi para você conseguir o seu primeiro emprego na área? Então, nesse processo de 2011 a 2016, em 2013 eu consegui o documento de residência pelo meu esposo. Então, eu terminei a faculdade com permisso de residência, mas não podia trabalhar. Fiz as práticas, isso sim, as práticas obrigatórias me deixavam fazer sem documento, mas não podia trabalhar. Então, aonde eu fiz essas práticas, a minha chefe, né, ela quis dar oferta de trabalho para mim, porque eu tinha várias ofertas e todos queriam me pegar, mas quando eu explicava a situação, eles achavam que vai demorar. Eles queriam para o dia seguinte, né, começar a trabalhar, porque precisava. E era uma época de verão, porque aqui os estudos acabam em julho, então eles queriam muito, tinha muita oferta. Então eu expliquei para minha chefe, ela falou, nenhum problema, eu gostei como você fez as práticas aqui, eu gostei de você, eu quero que você continue aqui. Então ela deu entrada a esse processo de troca de permisso de residência a residência e trabalho. Então, na época, que foi 2016, esse processo demorou 6 meses. Ela, nesse caso, minha chefe, ela pagou todo o gasto, os advogados que ela tinha, né? Então, todo o processo eu não fiz nada. Ela falou, você espera, eu não podia trabalhar, né? Então, ela falou, você espera, tranquila, quando sair, você começa a trabalhar. Aí eu fiquei 6 meses em casa, na época demorou 6 meses. E comecei lá. Ela me contratou já com um contrato indefinido, que fala aqui, fixo. E comecei nessa primeira farmácia. Nossa, que legal. Então, depois que você começou a trabalhar nessa farmácia, você teve algum vínculo, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Lá na Inglaterra, se ele contrata alguém nessa situação e ele vai ser o sponsor, que chama, ele vai ser a pessoa que vai patrocinar, e a pessoa fica amarrada durante 2 anos. Aqui também é assim? Na época, que eu saiba, não, na época não, e creio que ainda continua assim. Eu fiquei lá, era uma chefe muito boa, fiquei lá durante 1 ano, nessa farmácia. O problema é que eu saí, porque o horário era de domingo a domingo, então, né, eu trabalhava domingo, então na época eu queria, né, melhorar situações laborais, deixar de trabalhar o domingo, então por isso eu mudei. Com 1 ano eu falei pra ela, então, como eu estava contratada como fixa, eu tive que fazer uma carta voluntária que eu ia embora, porque senão, porque senão eu tinha que pagar tipo uns direitos, como que eu solicitei essa. Bom, a pergunta que mais eu recebo sobre farmacêutico na Europa é salário. Sim. Então agora você vai falar pra gente aqui
Qual que é a média? Quanto que um farmacêutico ganha? Qual que é o mínimo que ele pode ganhar? E se existe hierarquia? Farmacêutico ganha mais, que ganha menos? Explica um pouco essa questão de salários aqui. Sim, atualmente o salário base, né, é de 1.824 euros. É o salário base de um farmacêutico. Isso em brutos, né? Então, normalmente tenho conhecimento de companheiras, algumas pessoas que ganham uma média de 1.800, 12 meses, né? Cada mês. Mas depende da hierarquia que tenha na farmácia. Por exemplo, tem o farmacêutico sem nomeamento, que é uma farmácia muito grande e atende a outros farmacêuticos nomeados, então ele não paga nenhum plus. Então esse salário base, né? E pronto. Então, e outras farmácias que tem igual a minha, temos tem o adjunto, que na minha farmácia não tem, que é o adjunto ele ganha um plus, né? Por ser adjunto, ele tem já umas obrigações. E depois tem o substituto, que é o cargo mais entre o chefe, por obrigações, não o mais alto de salário, mas por obrigação é o cargo mais alto, que é depois do chefe. Se o chefe não está presente na farmácia, ele seria como cai sobre ele todas as obrigações. Se ele vender algo que não pode, por exemplo, um ansiolítico, e foi no turno dele, então pode cair sobre ele essa responsabilidade. Então ele tem um plus, não? Tem um plus no seu salário a mais que ele ganha cada mês. E tem outra, se no caso da farmácia o dono não está presente, ele não quer, ele tem outras funções, tem outro trabalho, diferentes motivos, também tem o cargo como gerente, pode falar, um gerente, um gestor da farmácia. Então ele faz as compras dos produtos, ele contacta com os delegados, falamos delegados aqui, com os provedores. Então nesse caso ganha um plus a mais. Depende também, isso vai variar. Esse plus, o plus de adjunto e de substituto já está tabelado, sim. Mas o de gestão não. Mas pode, por exemplo, no meu caso, eu sou substituta, eu tenho um plus de substituta e tenho um plus de melhora voluntária da empresa, né? Que isso aí, cada empresa, ele pode colocar. Então isso vai depender de cada companhia. Cada empresa, sim. Cada farmácia. Mas assim, para ter uma ideia, o mínimo é 1.800, como você disse? Sim. E o máximo que você conhece? Sim, o máximo que eu conheci assim, em trabalhar em farmácia, porque a indústria é maior, é uns 3.000. 3.000, 14 pagas. 3.000 euros durante 14 meses por ano. Claro, no mês de verão, agora em julho e mês de dezembro, nós recebemos um salário a mais. Que são essas épocas, né, de viajar, épocas de gasto de final de ano. Então temos na minha empresa nós temos esse plus. Tem farmácia, por exemplo, essa minha amiga que ganha 1.812 pagas, essas duas que para ela não está incluída, sim que está incluída. Ele reparte esse dinheiro, essas duas pagas extras no salário, para ser mais fácil para a empresa não ter esse gasto tão elevado. Então ela tem dentro. Então ela recebe também 14, mas está embutido no salário mensal. Okay. Uma pergunta curiosa agora é assim, para comprar uma farmácia aqui na Espanha, o comprador precisa de ser farmacêutico ou pode ser qualquer pessoa? O comprador, o titular, aqui o nome que se dá é titular da farmácia, o comprador tem que ser farmacêutico. Tem que estar registrado no colégio de farmacêutico. Então não existe, por exemplo, um dono que tem 10 farmácias? Existe, sim que existe, mas assim, a opção, por exemplo, eu conheço o caso que, por exemplo, vem um dono, uma pessoa que tem bastante condição, capital, sabe que eu sou farmacêutica, não? Então ele vem e fala, te pago X valor o seu título durante um tempo, né? Então ele entra, em vez de ganhar 3.000, né? Eu já estou ganhando 3.000, te dou 6.000 ao mês durante 5 anos, 6 anos, para você ter esse, até que meu filho, por exemplo, saque a carreira, né? Que ele termine, por exemplo, e tem esse caso, essa opção. Eu conheço empresa que tem 3, 4
ou mais. Então, Mas, o dono necessariamente ele pode ser um investidor em que sim, usa o nome de um farmacêutico. sim. Isso é legal fazer. É legal, mas tem que fazer bem feito. Tem que Uhum. fazer bem, assim, ir no juiz, tem que ir notaria, porque conheço casos que deu problema, porque a pessoa que conseguiu esse, por exemplo, né, no meu caso, vem uma empresa, Uhum. eu te alugo, né, seu Uhum. título 6 anos. Essa pessoa que, por exemplo, eu falo, vale, 6 anos. Essa pessoa, o que ela fez? Afinal, ela falou que a farmácia era dela realmente, não do que investiu. Uhum. Então, isso genera processos, juízos, até sair a sentença. É um processo bastante doloroso para ambas partes. Legal. Agora é assim, se um farmacêutico que mora na Europa e sabe falar inglês, mas não sabe falar espanhol, é possível ele conseguir vaga de trabalho aqui? Eu acho que sim, que é possível, principalmente na farmácia do centro de Barcelona, cêntricas, porque as ofertas sempre colocam inglês fluente, nativo. Porém, a pessoa tem que ser bem, assim, autodidática, bem esforçada para saber o espanhol. Tem que saber. O bom do português, né, que você pode, né, o portunhol vai indo, mas o inglês é muito importante. Você pode melhorar seu salário devido a esse idioma, né? Essa pergunta é porque muitas pessoas perguntam, e se eu aprender o inglês e não quiser ir para a Irlanda, não quiser ir para o Reino Unido? Então, quer dizer, existe essa opção. Sim. Aprender sim, o inglês, sim. vem para uma área turística na Espanha, começa a trabalhar e aí a partir daí então começa a desenvolver o espanhol. E se essa pessoa quer trabalhar de farmacêutico mesmo no laboratório, então talvez nem precise falar o espanhol. Porque lá sim que tem várias, principalmente na minha faculdade, por exemplo, de farmácia aqui em Barcelona, aqui no centro de Barcelona, tinha departamentos lá que era só falava inglês, era pessoa de vários países e não aprendia. Área da indústria. Sim, da indústria e também da indústria, da maestria, da aula também, tem vários, ou investigação. Ok. Sim, sim. Então vamos para a última pergunta, que é quanto custa para fazer a universidade aqui? Aqui, atualmente tem faculdade privada, mas quando eu estudei só tinha pública. Mas a pública você paga pelos créditos. Na minha época, normalmente era 60 créditos anuais, em curso, todas as matérias. Antes era sobre uns 30 euros por créditos. Então, na época, entre 23 e 30 euros por crédito. No primeiro ano, eu me lembro que eu paguei, como eu não tinha documento, né? Eu paguei 1.500 no primeiro ano de faculdade. 1.500 por mês? Não, anual. O ano todo? Sim, o ano todo. 1.500 porque é público, você paga esses créditos, né? Anual. E no segundo eu já subiu para 2.000 e pouco, porque deu uma aumentadinha. Mas, como do segundo por terceiro eu consegui o documento de residência, por notas, ter aprovado todas as matérias e por nota eu consegui as becas, as bolsas. Então, terceiro, quarto e quinto ano não paguei nada e ademais de não pagar, eles também te ingressam dinheiro também. Que legal, que legal. Agora, para encerrar então essa entrevista, vamos falar um pouco sobre uma área fora da farmácia que é em relação ao salário do farmacêutico e o custo de vida na Espanha. Você acha que é viável um farmacêutico, por exemplo, que hoje no Brasil, a média de um farmacêutico hoje no Brasil é entre 3.000 e 5.000 reais. Você acha que um farmacêutico aqui vai ter uma condição de vida melhor do que um farmacêutico que ganha 3.000 a 5.000 reais no Brasil? Sim, eu considero que a vida de um farmacêutico aqui, apesar que não ganha tanto como em Londres, mas a vida aqui é mais econômica, então essa condição, esse salário, se você também tem um esposo, uma pessoa também que trabalha também, dá oportunidade de você viajar por toda a Europa, por todo o mundo, tem uma vida muito boa, tem condição de você ter as coisas que no Brasil é difícil, né? Você comprar um carro, você comprar as coisas, né? Ter vontade de comprar algo de marca e tudo. Aqui eu acho que é um dos países, eu viajei já para vários países da Europa, em comparação a outros países o salário é mais baixo, pelo custo de vida é muito mais baixo. Então, eu acho que vale muito a pena.
É um país muito bom, o clima também ajuda. É um país que te dá a oportunidade de você poder comprar um apartamento com seu salário, um salário de farmacêutico, comprar... Você tem vontade no Brasil que não te permite com o salário que você tem lá, né? Porque o custo de vida lá é muito mais elevado. Ok. Então deixa agora uma mensagem para os farmacêuticos do Brasil que estão vindo para Portugal para fazer equivalência. Qual a mensagem que você daria para esses farmacêuticos que estão passando, por exemplo, tem farmacêuticos de 40 anos, 50 anos, 35, então todas as idades e pessoas que estão passando por um processo muito difícil nesse processo de equivalência. Deixa uma mensagem para eles aí, uma mensagem final de que você acha que seria interessante falar para esses farmacêuticos que querem vir para a Europa e fazer essa equivalência. A mensagem que eu dou para vocês é que se vocês têm esse sonho, essa vontade, né, seguir adiante. Terá momentos muito difíceis, eu tive momentos difíceis, mas vale a pena. Se você tem esse sonho, eu acho que vale a pena dedicar, estudar esses 7, 8 meses que tem que estudar para essas provas. Se vocês têm vontade de crescer na área de vocês, estudar inglês também, independente do país que vocês vão, vale a pena. Estou estudando também o inglês, então eu animo a todos. Claro, cada um tem que valorar a sua vida que tem no Brasil, mas se vocês já estão aqui, deram esse primeiro passo que é muito importante, vocês são bastante corajosos, e então acho que vocês têm que seguir adiante, vale a pena, com ânimo, força e vão conseguir.